Boa noite a todos. Boa noite. Pauta da 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, em 15 de setembro de 2021. Em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a sessão. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do texto bíblico. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos assiste pela página do Facebook. Vou ler em Provérbios capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Chamada nominal dos vereadores. Chamado nominal dos vereadores. Vereador Ademir de Oliveira. Presente. Vereador Miguel Jordão. Presente. Vereador Célio Quintanilha da Silva. Presente. Vereador Dora Pereira. Presente. Vereador Fabiano Fernandes. Presente. Vereadora Rosiane Micaele. Presente. Vereadora Maria da Conceição. Presente. Vereador José Roberto. Presente. Sendo registrada a presença de 8 vereadores, com a ausência do vereador Sebastião da Silva por motivo de saúde. Ordem do dia. Leitura e votação da ata da sessão anterior. Ata da 10ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Congo, Estado da Paraíba, aos 17 dias do mês de junho do ano de 2021, às 19 horas, no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores, sito a Rua Senador Rio Carneiro, número 38, Centro, nesta cidade de Congo. Reuniram sob a presidência do vereador Aderaldo Pereira Neto, da vice-presidente Rosiane Micaele Pereira de Oliveira, do primeiro secretário Juscelio Quintanilha da Silva, do segundo secretário Fabiano Fernandes de Lagos, para a realização de forma virtual da 10ª sessão ordinária do ano em curso. Após proferir, em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a sessão. Em seguida, o presidente pediu ao primeiro secretário para que o mesmo fizesse a leitura de um texto bíblico, o qual leu Salmos 107, versículo 1. Em seguida, o presidente pediu para que o primeiro secretário fizesse a chamada nominal dos vereadores, registrando as presenças de Aderaldo Pereira Neto, Ademir de Oliveira, Fabiano Fernandes de Lagos, José Roberto da Silva, Juscelio Quintanilha da Silva, Miguel Jordão Neto, Maria da Conceição Alves da Silva e Rosiane Micaele Pereira de Oliveira e Sebastião da Silva. Em seguida, o senhor presidente informou a matéria do expediente, que consta da seguinte forma. Primeiro, leitura e votação da ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade. Segundo, leitura e votação do requerimento 48/2021, aprovado por unanimidade. Terceiro, leitura do projeto de lei número 14/2021. Quarto, votação em segundo turno do projeto de lei 011/2021, aprovado por unanimidade. Quinto, votação em segundo turno do substitutivo ao projeto de lei número 13/2021, aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra aos vereadores para fazer suas considerações finais, pela ordem e a critério de cada um. Não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, que para constar foi levada a presente ata, que depois de lida e aprovada segue assinada pela mesa diretora. Tá, pô. Senhora. Sem esfriar muito. Veja aí, em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Vereador Ademir. Aprovo. Miguel. Aprova. Juscelio. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Rosiane. Aprovo. Conceição. Aprovo. Roberto. Aprovo. A ata da sessão anterior aprovada por unanimidade, registrando a ausência do vereador Sebastião da Silva, perdão. Requerimento 49/2021, da autoria do vereador José Roberto da Silva. Requerimento número 49/2021. O vereador José Roberto da Silva, que abaixo subscreve com amparo no artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, depois de ouvido o soberano plenário, requer à mesa diretora envio de expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Romualdo Antônio Crino de Souza, a recuperação da estrada da Lagoa da Ilha ao sítio 12. Justificativa.
no uso de minha prerrogativa legal e exercendo a função de fiscalizador, requer do Poder Executivo Municipal a recuperação da estrada que liga Lagoa da Ilha à Estrada do 12, pois em período de chuvas facilita o acesso dos moradores das comunidades para o Congo, Sumé e outras localidades. Plenário da Câmara Municipal de Congo, em 12 de julho de 2021. Vereador José Roberto da Silva. Em discussão, o requerimento 49/2021. Lorde, eu queria me explicar em relação. Boa noite a todos os colegas. Boa noite. Boa noite às pessoas que aqui estão presentes. E boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Cariri em Ação. Essa reivindicação ela vem de 3 comunidades: Lagoa da Ilha, Riacho do Algodão e Carmo. Em virtude da localidade, quando eles se deslocam para Sumé, por lá, por essa estrada paralela, fica mais perto. E na época chuvosas, quando não dá passagem aqui, eles vão para Sumé por lá. Foi um pedido das 3 comunidades, de 3 pessoas que moram nessas 3 comunidades, que essa estrada seja recuperada. Uma parte é do Congo e pega uma parte para Sumé, que vai por dentro, que se chama a Estrada do 12. Eu queria que o prefeito se sensibilizasse nesse sentido, como é uma pauta para uma comunidade muito habitada e vai facilitar, até pelo valor do combustível, da locomoção, você, em virtude de vir do Congo, para do Congo e para Sumé, ter como economizar nesse deslocamento. Eu acho de suma importância que se recupere essa estrada quando estiver recuperando as estradas das comunidades. Obrigado, presidente. Pela ordem. Em votação, o requerimento 49/2021. Vereador Roberto. Aprovo. Conceição. Aprovo. Roseane. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Miguel. Aprovo. Ademir. Aprovo. Requerimento 49/2021 aprovado por unanimidade, registrando a ausência do vereador Sebastião da Silva. Requerimento 50/2021 da autoria do vereador José Roberto. O vereador José Roberto da Silva, que abaixo subscreve com amparo no artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, depois de ouvir o soberano plenário, requer à mesa diretora envio de expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romualdo Antônio Quirino de Souza, a castração de cães e gatos em situações de rua. Justificativa: no uso de minha prerrogativa legal e exercendo a função de fiscalizador, requeiro do Poder Executivo Municipal a castração de cães e gatos em situação de rua, evitando o aumento da população animal, como também o controle de doenças. E em muitos casos esses animais são mutilados e até mortos de forma cruel. José Roberto da Silva, vereador. Em discussão, o requerimento 50/2021. Eu queria me colocar em relação a isso. É que uma coisa que eu vejo no município, nós temos um veterinário do município, certo, concursado, e devido à população de animais de rua crescer de uma forma desordenada, e chega um momento de as pessoas, por pura maldade, por ter tanto animal de rua, tem o instinto, eu digo até maligno, como se diz, de colocar veneno para esses animais. Para nós não deixarmos que os animais se fiquem em tanta quantidade para que isso aconteça, a gente tem, como volta a falar, temos um veterinário no município, concursado. Acho que deveria ver com esse veterinário para fazer um trabalho juntamente com os agentes de endemias, se eu não me engano é a área de endemias, para fazer castrar esses animais para que não reproduzam, assim, para a gente não ver determinadas coisas. Às vezes colocam veneno em um animal de casa, como já aconteceu comigo, sai e termina se envenenando e de uma forma ruim. Às vezes uma criança gosta muito de um gato ou de um cachorro e isso acontece, é complicado. Eu vejo isso como uma boa ação do Poder Executivo e reivindico isso ao Poder Executivo. Em discussão, pela ordem. Aprovo. Em votação. Vereador Ademir. Aprovo. Miguel. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Roseane. Aprovo. Conceição. Aprovo. Roberto.
Aprovado. Requerimento 50/2021, aprovado por unanimidade, registrando a ausência do vereador Sebastião da Silva. Requerimento 51/2021, da autoria do vereador Ademir. O vereador Ademir de Oliveira, que abaixo subscreve com amparo no artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, depois de ouvido o soberano plenário, requer à mesa diretora envio de expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romualdo Antônio Quirino de Souza, requerendo a colocação de cadeiras e abrigo para aposentados em frente ao posto do Bradesco. Justificativa: no uso de minha prerrogativa legal e exercendo a função de fiscalizador, requer do Poder Executivo Municipal a colocação de cadeiras e abrigos para os aposentados em frente ao posto da agência do Bradesco, quando estão realizando prova de vida, trazendo conforto para nossos idosos. Plenário da Câmara Municipal de Congo, 15 de julho de 2021, vereador Ademir de Oliveira. Em discussão, requerimento 51/2021. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal aqui presente, a todos que estão nos assistindo através do Cariri em Ação. Eu apresentei esse requerimento, senhor presidente. É de grande importância que eu passo ali em frente ao Bradesco e vejo pessoas idosas, né, se não fizer essa mesma estrutura que tem na lotérica, mas colocasse pelo menos cadeira para as pessoas se acomodarem. Isso é de grande importância para a população do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação. Vereador Roberto. Aprovo. Conceição. Aprovo. Roseane. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Miguel. Aprovo. Ademir. Aprovo. Requerimento 51/2021, aprovado por unanimidade, registrando a ausência do vereador Sebastião da Silva. Requerimento 52/2021, da autoria do vereador José Roberto. O vereador José Roberto da Silva, que abaixo subscreve com amparo no artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, depois de ouvido o soberano plenário, requer à mesa diretora envio de expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romualdo Antônio Quirino de Souza, a implantação da rede de esgoto nas ruas da saída para Jataúba. Justificativa: no uso de minha prerrogativa legal e exercendo a função de fiscalizador, requer do Poder Executivo Municipal a implantação da rede de esgoto nas ruas que margeiam a estrada da saída para Jataúba, tendo em vista que os moradores desta localidade ainda usam fossas como saneamento. Plenário da Câmara Municipal de Congo, em 15 de julho de 2021, vereador José Roberto da Silva. Em discussão, requerimento 52/2021. Pronto, presidente. Eu quero reiterar a necessidade de ver essa questão. É na saída para Jataúba ali, quase todas as pessoas usam fossas. Fossas precisam, quando enche, retirar, certo? E a questão de saúde. Você usa uma fossa e qualquer problema que tem, aquilo fica um mau cheiro, às vezes por alguma coisa assim, e lá em cima a gente tem esse problema. Depois do posto ali de Zé da Paz, mais para lá, depois daquele alto ali, Joana, a gente tem esse problema, eu acho que em quase todas aquelas casas, tanto do lado esquerdo como direito. E eu vejo que deve se fazer um estudo nesse sentido, para ver uma forma que isso é questão de saúde pública. E realmente quem me falou foi do lado esquerdo, ali onde fica a casa de seu Tonho, onde era de seu Tonho. O pessoal vive ali, alguns moradores reclamaram que as fossas, quando ficam cheias, não tem onde colocar. Na realidade, a gente sabe que é difícil você dar destino a esse tipo de dejeto, né? E fica complicado, e eu queria que o Poder Executivo visse com sensibilidade essa questão. Pela ordem. Esse requerimento é um requerimento de muita importância, mas devíamos fazer uma sugestão, procurarmos os nossos deputados e ver uma questão de uma emenda para esgotamento, porque com recurso próprio não tem como, é pouco provável. Aí vai se fazer uma gambiarra com recurso próprio, talvez com canos inadequados, desnivelados, e em vez da gente resolver o problema, acaba
que criando um maior. Aí, a sugestão, eu acho que o fato de termos votado em deputados diferentes não impede que se corra atrás de emenda para isso. Seria ótimo, muito bom. Só isso no momento. Pela ordem. Votação, requerimento 52/2021. Vereador Roberto. Aprovo. Conceição. Aprovo. Rosiane. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Miguel. Aprovo. Ademir. Aprovo. Requerimento 52/2021 aprovado por unanimidade, registrando a ausência do vereador Sebastião da Silva. Votação em primeiro turno do projeto de lei 14/2021. Projeto de lei número 14/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e da outras providências. Em votação. Vereador Ademir. Aprovo. Miguel. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Rosiane. Aprovo. Conceição. Aprovo. Roberto. Aprovo. Projeto de lei 14/2021 aprovado em primeiro turno por unanimidade, registrando a ausência do vereador Sebastião da Silva. Votação em primeiro turno do projeto de lei 15/2021. Projeto de lei número 15/2021. Denomina o Centro de Comercialização de Produtos Populares de Gilson Araújo Nascimento. Gilson Safoneiro. Tem dois aí. Em votação. Projeto de lei 15/2021. Vereador Roberto. Aprovo. Conceição. Aprovo. Rosiane. Aprovo. Fabiano. Aprovo. Juscelio. Aprovo. Miguel. Aprovo. Ademir. Aprovo. Projeto de lei 15/2021 aprovado em primeiro turno. Devido à pandemia, não estamos liberando as falas na tribuna. Pela ordem, quem quiser fazer suas considerações finais, fiquem à vontade. Pela ordem, Miguel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite a todos os funcionários da casa. Boa noite para as pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais. Minhas considerações finais é até um clamor de uma classe aí que eu acho que vem sendo sacrificada em virtude desse processo pandêmico, em virtude dos decretos, do decreto municipal. É a classe de donos de bares, restaurantes e similares. Eu não entendo como eu como representante do povo e como um cidadão comum, se flexibiliza todas as classes aqui numa bandeira vermelha. E se mantém só uma classe que vem num sacrifício aí, que é um absurdo. Eu não entendo esse decreto do Poder Executivo. Vidas são muito mais importantes, mas a gente está num decréscimo, graças a Deus. E se baixa um decreto, continuando com as mesmas condições. Eu vejo em outros municípios aí, daqui para Campina Grande, e Campina Grande para João Pessoa. Isso é um negócio incabível. Eu queria uma explicação. Assim, é só uma indignação mesmo por parte, já que eu sou representante do povo. Não deixo de ser representante das classes também, que vem nos cobrar. Isso aqui era mais um... É a voz do povo aqui. Seria essas minhas considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas. Pela ordem. Eu vejo em alguns pontos, eu estou de acordo com o Miguel, em quase todos, porque
a gente tem que ter sensibilidade também às outras classes e a gente tem que ver com sensibilidade as pessoas do município como um todo. Chega em determinado momento que você quer pensar de outra forma. E eu me sensibilizo com essas pessoas que são quem movimenta a economia do município e, de certa forma, estão se sacrificando demais e chega um momento que, se continuar desse jeito, eles vão ter que fechar, porque não tem como sobreviver. Alguns pagam aluguel. E eu queria, aqui ao mesmo ponto, dar uma coisa que eu vi no dia D, pela vacina aí, eu vi uma coisa que a gente tem que melhorar. Quando fosse fazer as coisas, tem que se organizar mais. Assim, se eu estou dizendo aqui enquanto representante pelo perigo, o ginásio estava lá, no meu ponto de vista, uma próxima oportunidade que tiver, de preferência que faça na outra escola, que é um lugar aberto, que tem vento. Segundo lugar, coloque cadeiras para acomodar as pessoas. Eu fui ver lá, era uma pessoa numa fila, uma pessoa em cima da outra, não tinha como controlar, que não tem como controlar. Assim, eu acho que uma próxima oportunidade, para a gente não correr um risco, que se faça lá na escola, na quadra do colégio da escola, que tem uma corrente de vento, o risco é menor, que coloque cadeiras para as pessoas lá se acomodarem e seguir o distanciamento. Essas eram as minhas palavras. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Fica à vontade. Eu queria agradecer a Deus por mais uma reunião. Estamos voltando, graças a Deus, estamos voltando ao normal. Isso não quer dizer que estamos livres, né? Temos que nos cuidar, manter aí o distanciamento. E se Deus quiser, logo, logo, iremos ficar livres dessa pandemia. Só era isso. Pela ordem. Mais alguém? Conceição. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, funcionários desta casa e as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu venho aqui falar sobre... Não sobre os decretos, sim. Porque realmente o Congo foi uma cidade do Cariri, que onde a pandemia, a Covid-19, mais matou pessoas. Por quê? Porque é a cidade pequena, em menos de 30 dias morreu 6 pessoas. Então, realmente tem que se sacrificar. Eu não estou discordando nem concordando com ninguém, mas que realmente foi um isolamento social, realmente fez efeito, porque as provas estão aí. Não é que nós não temos notificações, temos sim, mas casos até agora não deu. Tem ainda umas notificações, Deus permite que não dê positivo, né? Mas a vacina está chegando, está vacinando, mas ainda tem que se cuidar, ter cuidado, realmente, não aglomerar. E como Roberto bem falou, realmente, a vacina, só que a quantidade de vacinas que veio não foi suficiente para atender toda a população. E realmente é difícil, realmente o povo não concorda, não obedece que a pessoa fique nas arquibancadas, tinha as arquibancadas para sentar e descer de 10 em 10, que era o que tinham combinado para fazer. Realmente não tem como controlar. Boa noite a todos. Pela ordem, mais alguém? Eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa questão. O que eu acho interessante é que se foi pedido prevenções aqui nas reuniões anteriores. Aí se contradiz, porque se você liberar, vai aglomerar. E se voltar a ter caso, quem pediu para liberar vai questionar. Então, nós temos que admitir que foi a única forma que se encontrou que diminuiu, zerou. Eu não vejo ninguém dizer, coisa boa, zerou o número de casos. Eu estou feliz por isso. Primeiro, porque o doente não vai consumir. Segundo, o morto não volta mais. E nós, infelizmente, para o tamanho da população do nosso município, perdemos muita gente. Perdemos muita gente. Aqui eu não estou querendo defender o poder público. Agora, está provado que distanciamento
e vacina. São as únicas formas de diminuir. Agora, o novo decreto não impede que os donos de bares vendam. Quem leu o decreto viu que lá está, você pode fazer delivery. Você pode fazer delivery. Então, está sendo flexibilizado aos poucos. Nós temos uma cidade vizinha aqui, que é Malaú, que os bares realmente estão abertos. Mas sabe até que horas? Até 9 horas. Se esse mesmo decreto fosse adequado ao Congo, aqui estaria se cobrando porque estava aberto só até as 9 horas. E quem conhece o Congo sabe que os bares só vão ter movimento após as 21 horas. Eu sou do Congo, eu estou todo final de semana aqui e sei como é. É uma pena essa situação que estamos enfrentando. Primeiro, por conta da pandemia. Segundo, pela questão financeira que está atingindo o nosso comércio. Mas está sendo flexibilizado aos poucos. Aí, se caso, porventura, continuar assim, eu acredito que, após o término desse novo decreto, será aberto, porque, segundo o secretário de Saúde da Paraíba, preveniu que agora em julho podia ter um novo aumento. Um novo aumento, devido às datas de 24 de junho, 23, 24 de junho. Graças a Deus está diminuindo. No estado também, como em todo o Brasil, né? Ainda tem alguns estados na cor vermelha. Mas está diminuindo devido à vacinação e o povo que está também se cuidando. Então, sem mais nada a tratar, me solidarizo com todos os donos de bares. Digo que o executivo com o auxílio, reconhece, não é o valor ideal, mas foi reconhecido, e que o resultado está aí. Pela ordem, Rosiane. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, e a todos que nos assistem pelo Cariri em Ação. Só ressaltar, né, que foi pedido, né, que o Poder Executivo tomasse as precauções, né, foi feito decretos que restringiram, sim, né, os bares, só que foi pago também um auxílio a esses donos de bares, né, a gente, né, não foi deixado também eles desamparados. Tudo bem que eu sei que talvez não seja um valor que realmente eles necessitem, mas foi pago esse valor, certo? Nós perdemos 6 pessoas dentro de 15 dias, certo? E são perdas que o Congo jamais vai esquecer, certo? Então, o decreto foi feito baseado nesses casos que estavam acontecendo aqui. A gente viu que os resultados foram positivos, né? A gente está vendo que está zerado, né, de casos no Congo. Então, eu acredito que, aos poucos, vai se flexibilizando isso, né? Como a gente já está vendo. No decreto anterior, já foi liberado para 30% nas igrejas, academias, certo? Agora já está liberado para os bares fazer deliveries. Eles não estão também sem vender, entendeu? Porque pode fazer delivery, né? Então, são essas as minhas palavras. Boa noite. Pela ordem, mais alguém que não... Se o senhor presidente permitir, só um... Você tem a sua oportunidade, ok, colega. Aqui a gente tem coisas aqui, eu estou doido que esse plenário volta ao normal para a gente usar realmente. Assim o Congo é diferente, infelizmente. Pela ordem, sem mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.